Derradeira jornada do CNV 2023, mista em termos de condições climatéricas. O perigo de cancelamento era real, mas felizmente as previsões de agravamento das condições climatéricas não se confirmaram e o fim de semana foi repleto de competição e de emoções fortes. A última passagem do CNV pelo traçado do circuito do Estoril trouxe consigo, tal como na época passada, a decisão do título do Campeonato do Mundo de Superside, a mais antiga prova de velocidade no ativo. A dupla Todd Hellis e Emmanuel Clement, atuais campeões em título, chegavam aqui ao Estoril em primeiro lugar no campeonato, mas adiaram a decisão do título para domingo, pois não foram além do terceiro lugar na corrida de sábado, atrás da dupla Ben Burkle e Thomas Burkle, os principais rivais e contendores do campeonato. Ficava assim adiada para domingo a decisão do título, com a diferença pontual entre primeiro e segundo classificados de 18 pontos e com 25 em jogo. A dupla finlandesa Pekka Päivärinta e Lucas Schmidt foram os vencedores de sábado e saíam na pole para a derradeira corrida de domingo, mas um arranque menos conseguido relegou a dupla para o terceiro lugar. Foram os pretendentes ao título Ben Burkle e Tom Burkle a assumir a liderança com os atuais líderes do campeonato, Todd Hellis e Emmanuel Clement, a manterem um andamento vivo, mas sem correr riscos, gerindo a distância para os rivais. Com a segunda metade da corrida vieram as surpresas. A dupla Sam Christie e Thomas Christie foram ganhando posições e as primeiras vítimas foram os detentores da pole e vencedores da corrida de sábado, Pekka Päivärinta e Lucas Schmidt, que viam assim fugir um lugar no pódio. Foi já na 12ª volta que a dupla Todd Hellis e Emmanuel Clement viram-se vítimas da rápida ascensão da dupla britânica da Anafin Racing e perderam o segundo lugar, pondo em risco a renovação do título. As últimas voltas foram emocionantes e a dupla Ben Burkle e Thomas Burkle também não conseguiram resistir aos ataques constantes da dupla Christie, que alcançaram a vitória com escassas 2 centésimas de vantagem e entregavam assim o título de campeões mundiais a Todd Hellis e Emmanuel Clement. Terceiros na linha de meta, Tom e Ben Burkle viam assim cair por terra o sonho do título e terminaram a corrida no lugar intermédio do pódio como vice-campeões mundiais. Com um total de 12 motos na TNB1 e 6 na TNB2, o troféu Naked Bikes, em conjunto com a taça Luís Carreira, prefazia um total de 26 pilotos e davam cor a uma muito preenchida grelha de partida, onde se destacava a pole de Frédéric Bottolieri, a conseguir impor a volta mais rápida na qualificação com a sua Triumph SDT 765 RS. Com a abertura do semáforo vieram as surpresas. Frédéric Bottolieri tem um mau arranque e viu-se relegado para a 22ª posição. E é Ricardo Almeida, que partia do 5º lugar, a assumir a liderança desde a travagem para a primeira curva do circuito. No seu encalço seguiam de perto Paulo Vicente e Daniel Coelho. No fundo do pelotão assistíamos, entretanto, ao encetar de uma fantástica recuperação por parte do homem da pole, Frédéric Bottolieri. Conseguiria mesmo alcançar a 13ª posição após um mau começo e a ver-se por isso obrigado a fazer uma corrida de trás para a frente. Nas TLC e na classe Open, Carlos Pinheiro, com uma Yamaha R1, acabaria por ser o vencedor, levando a melhor sobre Bernardo Vilar e Augusto Machado, enquanto Raul Felgueiras, fazendo justiça ao segundo melhor tempo da qualificação, levava a melhor aos seus colegas de equipa Márcio Silva e Alexandre Laranjeira, da classe LC Sport. Manuel Branquinho em LCSS e André Capitão em Superbike foram os únicos participantes das suas classes. No troféu Naked, Daniel Coelho em Kawasaki Z900 alcançou a sua primeira vitória do ano na classe TNB2 e fechou a sua honrosa corrida com um justo 4º lugar à geral.
A completar o pódio na classe TNB2 ficaram Romain Berton e Cyril Chertain-Lieb, ambos em Triumph ST 750 RS. Na frente da corrida, desde a primeira curva, Ricardo Almeida, na sua BMW 1000R, manteve a vantagem até à bandeirada de xadrez. Paulo Vicente, que seguia em segundo, nunca conseguiu encurtar a diferença de 2 a 3 segundos para o líder. Luís Franco, em Aprilia, fechou o pódio nas TNB1 e alcançou o terceiro lugar à geral, após passar Daniel Coelho. No segundo dia de competição, coube novamente ao pelotão TLC e Naked Bikes a honra de abrir a tarde desportiva. Semáforo apaga-se e desta vez o homem da pole tem um bom arranque e assume a liderança do pelotão. A forte pressão pelo título de vencedor à geral no troféu Naked Bikes fazia antecipar aquilo que se veio a suceder, uma luta intensa pelas primeiras posições. Entre os principais contendores, levaram a diversas trocas de posições entre Bottolieri e João Curva, com Luís Franco à espreita de uma possível oportunidade de subir na classificação. O ritmo dos três foi tal que, à terceira volta, a diferença para o quarto à geral era superior a 7 segundos. Nas classes da TLC também havia motivos de interesse e a disputa pelo 9º e 10º lugar à geral era animada, com a discussão da liderança nas Open entre Rodrigo Amaral e Augusto Machado, mas foi Carlos Pinheiro, com a sua Yamaha R1, a repetir a vitória na frente das ondas de Bernardo Vilar e Augusto Machado, relegando Rodrigo Amaral para fora do pódio. Nas SS, Raul Felgueiras também repetiu a vitória e de forma ainda mais expressiva para os mais diretos adversários, com Márcio Silva segundo e Gustavo Pinheiro terceiro, a não terem argumentos para o piloto da Yamaha R6. Na Superbike, André Capitão voltou a ser o único participante. Na frente da corrida e com metade das voltas cumpridas, João Curva passa para a frente dos seus rivais, Bottolieri e Franco, e não mais larga a liderança. Com o troféu TNB1 conquistado na etapa anterior aqui no Estoril, João Curva queria alcançar a vitória no troféu Naked Bikes à geral, e a motivação sentia-se nos segundos que ganhava volta após volta, cavando uma diferença de mais de 14 segundos para o segundo, que acabaria por ser Bottolieri, vencedor em TNB2, e 29 segundos para o terceiro, que seria o segundo nas TNB1, Luís Franco. A completar o pódio nesta classe ficou Paulo Vicente, que não foi além do 7º posto à geral. Ricardo Almeida não conseguiu encontrar o ritmo da primeira corrida e não foi além do 12º à geral. Nas TNB2 e sem surpresa foi Bottolieri o vencedor, na frente de Daniel Coelho e Romain Berton. Alexandre Cabá, com o mesmo ritmo dominante de toda a época, regressou ao Estoril para assinar nos treinos cronometrados o melhor tempo de 2 minutos 27.8. Alcançava a pole para a corrida, que colocava na mesma grelha as Moto4 e Moto5. Cabá acabou mesmo por ser o único representante na corrida, pois o jovem Tiago Martins sofreu uma queda na curva 2, ainda durante a volta de reconhecimento, e viu-se afastado da corrida. A partida para as 10 voltas ao Estoril foi sem chuva, mas com a pista molhada, com Cabá a assumir as despesas da corrida desde o primeiro metro, mas tendo na sua roda Lourenço Vicente, que liderava entre os homens da Moto5, com João Freire e Tomás Carneiro a discutirem a terceira posição à geral. Sem alterações até ao final, Cabá vence a primeira corrida do fim de semana. Lourenço Vicente é segundo à geral, a mais de 3 segundos de Cabá, e o vencedor entre as Moto5, seguido de Tomás Carneiro. Guilherme Moreira foi o quarto à geral e fechou o top 3 das Moto5. Contrariando o domínio de Alexandre Cabá, foi Lourenço Vicente a assinar a pole para a segunda corrida das Moto4 e Moto5,
Lançada a corrida, Cabá assumiu a liderança e rapidamente abriu vantagem para os demais, com Vicente no seu encalço. Na volta 4, Vicente sofre uma queda na curva 1, mas dada a sua enorme vantagem para o piloto do clube motorizado do troço, Tiago Martins, Vicente recuperou a sua moto e regressou à pista, tudo sem perder a sua posição segundo à geral. Entretanto, e no que às classes diz respeito, Cabá liderava com Tiago Martins a ser segundo nas Moto 4. Vicente Carneiro e Freire eram os destaques nas Moto 5, posições que não mais se alterariam até ao final. Bandeira achadrezada com Alexandre Cabá a somar mais uma vitória à geral e nas Moto 4 ao seu palmarés e a deixar Vicente a mais de minuto e meio de distância. Vicente seria segundo e vencia entre as Moto 5. Na Copa Dunlop Motoval, Ruben Macuá assinou a volta mais rápida com 2 minutos 7.6, assegurando mais uma pole para o seu palmarés. Ao seu lado, Rafael Ribeiro e Alexandre Soati a partilharem a primeira linha de grelha. Sem grande dificuldade, Macuá levou a sua GS XR à vitória, liderando de início ao fim, deixando as lutas para os seus perseguidores. Nelson Cruz, Bernardo Aguiar e Ricardo Rodrigues seriam o centro das atenções na luta pelos lugares intermédio e mais baixo do pódio, com vantagem para Cruz, que seria segundo à geral, a mais de 10 segundos de Macuá. Mais disputada foi a luta pelo terceiro posto à geral, com o homem do time Motoclube Loulé, Bernardo Aguiar, a lograr segurar a segunda posição, face a Rodrigues, que terminou na quarta posição e na roda de Aguiar. Por classes, na CDM1, Bernardo Aguiar vence com Ricardo Rodrigues em segundo e Manuel Junqueiro a fechar o top 3. Macuá vence na CDM2 com Nelson Cruz e Carlos Oliveira a serem segundo e terceiro, respectivamente. No domingo, a ausência notada do detentor da pole e vencedor da corrida de sábado, Ruben Macuá, que não alinharia na corrida, a pole estava agora nas mãos de Nelson Cruz, que dividia a primeira linha com Rafael Ribeiro e Ricardo Rodrigues. Uma vez mais, luta intensa pelas posições dianteiras, com diferenças inferiores a 1 segundo entre os 3 primeiros. Com meia corrida cumprida, Bernardo Aguiar rodava na terceira posição à geral e liderava entre as CDM1, mas com Ricardo Rodrigues por perto. Já entre as CDM2, Ribeiro liderava, depois de consumar a ultrapassagem a Cruz, com Cruz e Carlos Oliveira a fechar o top 3. Numa fase de corrida plena de incerteza, Ribeiro e Cruz encetariam até à linha de chegada uma dança de cadeiras, com Cruz ao ataque e Ribeiro a defender a sua liderança. Bernardo Aguiar seguia na cola dos dois a pouco mais de 3 segundos, a ser espectador atento a eventuais precalços dos seus rivais. E foi precisamente um desses momentos que ditaria alterações quando, na nona de 10 voltas, Cruz sofre uma saída de pista na parabólica interior, entregando a vitória a Ribeiro. Cruz terminaria a prova em 8º e último. Principal beneficiado, Aguiar, subia a segundo na geral, mas com Ricardo Rodrigues a tentar tudo para lograr essa posição. No entanto, Aguiar estava muito forte nas travagens, o que lhe permitiu agarrar o intermédio do pódio. Rafael Ribeiro fecha assim a temporada com uma vitória expressiva, com Aguiar e Rodrigues a fechar o top 3. No final do troféu e por classes, na CDM2 o top 3 é composto por Ruben Macuá com 240 pontos, Rafael Ribeiro com 217 e Nelson Cruz com 171. Entre os pilotos da CDM1, Bernardo Aguiar vence com 286 pontos, Ricardo Rodrigues e Manuel Junqueiro completa o top 3 com 243 e 159 pontos, respectivamente.
Nas Superbike e Superstock já eram conhecidos os vencedores dos campeonatos e a ausência dos consagrados Ivo Lopes em Superbike e Pedro Fragoso em Superstock abriu espaço para que outros pudessem brilhar neste final de campeonato. Já com o sol a refletir os tons de outono no traçado do Estoril, as Superbikes e Superstock alinhavam na grelha para mais uma corrida do fim de semana desportivo. Ricardo Lopes assegurou a pole com 2 minutos 8.3, sendo também o melhor entre as Superbike. Romeu Leite seria segundo à geral. Com o terceiro tempo terminou a primeira moto das Superstock, a Yamaha R6 de Gonçalo Ribeiro. Partida limpa, com Ricardo Lopes a assumir as despesas da corrida. Com uma condução limpa num traçado já seco, o piloto da RL Performance 58 foi aumentando distâncias para Romeu Leite e a 3 voltas do final tinha aberto um fosso de mais de 12 segundos para o seu rival. Bem mais animada a batalha pelo terceiro posto à geral entre 2 homens das Superstock, Gonçalo Ribeiro e Tomás Silva. Gonçalo levou a melhor por escassas 116 milésimas. Na xadrezada, Lopes vence, Leite fica com o intermédio do pódio e José Gafinho, quinto à geral, fechava o top 3 das Superbike. Nas Superstock, Gonçalo Ribeiro ganhou, seguido de Tomás Silva, e a completar o pódio Isaac Rosa em terceiro. No domingo foi Romeu Leite quem alinhou na pole para a segunda corrida CNV Superbikes e Superstock 600. Com 2 minutos 4.6, o piloto da Yamaha R1 foi imperial, deixando Miguel Romão a mais de 5 segundos na segunda posição da grelha. No terceiro posto estava o vencedor da prova de sábado, Ricardo Lopes. A corrida foi intensa, com Ricardo Lopes, Miguel Romão e Romeu Leite na luta pela liderança desde a partida. A vantagem seria para Ricardo Lopes, que rapidamente cavou uma diferença de quase 3 segundos para Romão. Mais atrasado, Leite rodava a 11 segundos da liderança na 12ª volta. Entre os homens das Superstock, Gonçalo Ribeiro, a rodar em quarto à geral, liderava a classe, com Tomás Silva e Isaac Rosa numa luta a 2 na perseguição a Ribeiro. Na xadrezada, Lopes deu sequência ao desempenho de sábado e venceu novamente à geral, sendo o melhor entre as Superbikes. Miguel Romão subia ao intermédio do pódio. O lugar mais baixo do pódio era assinado por Romeu Leite, que fechou o top 3 das Superbikes. Entre as Superstock, Gonçalo Ribeiro era o mais forte, logo seguido de Tomás Silva e Isaac Rosa, quinto e sexto à geral, respectivamente. No campeonato Superbike, e apesar de ausente nesta última prova, Ivo Lopes faz o inédito e junta o título de campeão português ao título de campeão espanhol de Superbikes, dominando a classe na Península Ibérica. Nas Superstock 600, o título foi para Pedro Fragoso com 213 pontos, seguido por Gonçalo Ribeiro com 208 e Isaac Rosa a fechar o pódio com 183. Última corrida do dia para a sempre animada Supersport 300. O piloto da RAM Motor Racing, Diniz Borges, seria a figura principal do dia. Depois de conquistar a pole com 1 minuto 59.5, deixando os seus rivais a mais de 2 segundos de distância nos cronometrados, Borges lideraria de início ao fim sem oposição. Uma corrida tranquila para o jovem piloto, que cruzou a linha de meta com mais de 25 segundos de vantagem sobre Martins Jesus. O homem do time Motoclube Lolé tinha já garantido o segundo tempo nos cronometrados e, dado o domínio de Borges, apontava a sua Kawasaki 400 para o intermédio do pódio. Mas não foi tarefa fácil, já que Jesus, para assegurar a segunda posição à geral, teve que lidar com a forte oposição de Vasco Camoesas, que terminaria efetivamente na terceira posição, a escassas 128 milésimas de segundo. Luta renhida pelos degraus de pódio, como habitualmente nesta categoria.
Última corrida do fim de semana para fechar em pleno a época do CNV, com esta última passagem pelo Estoril. Depois da vitória expressiva no sábado, Dinis Borges voltou a assumir a pole para a última corrida das Super Sport 300. Ao seu lado, Martim Garcia e Vasco Camoesas. O piloto da RAM Motor Racing voltou a impor o seu ritmo e a liderar da partida à xadrezada para um fim de semana e final de época perfeitos. A principal oposição veio do piloto da Acoil Racing Team, Martim Garcia, que nunca tendo argumentos para discutir a liderança, se manteve sempre numa distância curta de Borges. Com naturalidade, Garcia faria o segundo posto à geral. Depois de uma luta intensa e de algumas trocas de posição entre Martim Jesus e Vasco Camoesas, desta feita o terceiro posto à geral e consequente subida ao mais baixo do pódio ficaria nas mãos de Vasco Camoesas, que conseguia ultrapassar Martim Jesus no final da última volta. Uma menção final para o único participante na pré-Moto3, Adelino Machado, que foi sétimo à geral na linha de chegada. Contas feitas no campeonato, Dinis Borges é o vencedor com 271 pontos, seguido de Martim Jesus com 178 e Martim Garcia com 168. E foi assim que acabou um fim de semana que ameaçava ser chuvoso, mas que nos brindou com a emoção no asfalto, com corridas e títulos decididos na linha de chegada. 2024 promete novidades e ainda mais emoção.